No back de hoje a gente vai falar sobre a black box. Um programador vai lá e faz um código, mas não só um programador puro que a gente conhece aí, que trabalha com a web, mas um programador na área de inteligência artificial, que ele vai lá e faz essa inteligência artificial funcionar através de decisões. Ele cria uma programação para ele aprender, que é machine learning, né, ou aprendizado de máquina, vai aprendendo com as decisões, sims e nãos, etc. Não vamos ser tão binário, mas uma gama de decisões que são ali meio que pré-programadas e tem uma linha de código que vai lá e prevê o que ele vai fazer, esse robô, essa inteligência artificial. Vamos partir do pressuposto aí que é uma inteligência artificial ainda. Ela vai começar a tomar essas decisões, vai começar a pensar, olha, eu tenho que virar para a esquerda se um obstáculo aparecer? Sim ou não? Eu tenho que fazer... E vai ter essas gradações. Tem algumas delas que não vai ser tão preto no branco. Que ela vai começar a olhar assim, mas eu não preciso contornar para a esquerda, eu posso pegar o atalho ali que tem no canto. Eu posso descobrir novos espaços, novos caminhos, que eu posso optar em pegar aqueles caminhos. E aí o que acontece? Ela descobre ao longo do caminho caminhos que não eram planejados para ela fazer essas escolhas e ela aprender, que o programador que fez, ou o cara que desenhou tudo que tem ali por trás, como é o funcionamento dessa inteligência artificial, não imaginava que ia acontecer. E ele começa a descobrir novos caminhos. E aí os resultados, no fim, depois disso, são outros que ninguém previa que ia surgir. Decisões que a AI toma, que robôs tomam, que N outros ali tomam, né? Para a gente falar em exemplos maiores, robôs a gente fala depois, numa instância futura, porque robô precisa ter uma AI dentro da cabeça dele, né? Ou dentro do core dele, para ele tomar as decisões. Pensando em todas essas lógicas em níveis diferentes, vai ter decisões que o ser humano não vai entender. Mas como é que ele chegou nesse resultado? Por que ele não entende? Era para o cara que desenhou essa AI entender por que chegou nesse ponto. E ele não entende. Isso é o fenômeno do black box, que é a caixa preta, que o cara não sabe como aquele resultado chegou e como é que essas decisões, esse aprendizado baseado nas decisões chegaram naquele nível. Então, esse problema é presente e ele vai ser um presente, não só presente, mas futuro. Atualmente ele ainda não chegou no impacto porque a gente não vê eles carro transitando, AIs fazendo muitas coisas, ainda estão fazendo ainda num nível que é envolvendo o nosso trabalho, automação de trabalho, de outras coisas, né? Mas não conviver em sociedade tomando decisões que podem acarretar em mortes humanas, em problemas sociais, em problemas de escala, né? Como a gente viu no Eu, Robô, que ocasionou esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos isso o conceito. O que você pode pensar aí, Silas, que isso pode gerar de problema pensando em médio e longo prazo? Não, a gente pensa aí no futuro. A tendência é que devagar as coisas, as profissões sejam substituídas por máquinas inteligentes, né? Aí eu gosto muito de uma distopia de videogame que é o Detroit, né? A gente já falou muito de Detroit aqui. E, inclusive, isso não é spoiler para ninguém, é a cena de abertura do jogo, o trailer de divulgação do material, né? Que eles estão testando pela primeira vez um robô detetive, né? Então ele chega numa situação de refém, o cara tá no topo de um prédio e tal, que é uma máquina que apresentou problema, uma máquina doméstica, né? Que tá lá para cuidar da família, das crianças, e apresentou um comportamento que eles chamam de divergente, né? E, inclusive, tava tendo recall das máquinas e tal. Só que a questão chega lá o robô negociador para negociar com o robô infrator, né? Então, nesse tempo, ele vai te dando a visão, ele desacelera o tempo enquanto você pensa, né? Então, tem na esquerda aqui, pô, tá, policial ferido. Se eu for socorrer, vai subir tanto a porcentagem de intolerância do agressor. Aí, se eu não socorrer, ele pode morrer, é uma vida humana. Depois aparece, ó, o helicóptero está lá. Aí o cara fala, ó, tira o helicóptero, tá dando dor de cabeça. Assim, putz, ele vai calculando estatisticamente a porcentagem de chance da vítima. Toda hora ele vai atualizando ali as estatísticas a porcentagem da vítima viver ou morrer durante a situação conforme as decisões que você vai tomando, né? Então você vai calculando as hipóteses. Dá para a gente ter uma ideia assim, justamente disso. Então, qual que foi a programação para essa inteligência artificial, né? No que a gente viu lá no Detroit. A questão começa a pensar por si só, até o ponto do robô ter consciência de dano próprio. Pô, mas se eu fizer isso daqui, eu vou estar em risco, né? Eu sou um ser humano, não, eu sou uma criatura que, né, eu tenho vida, eu sinto, eu replico, né, ou pelo menos eu represento, né, Consciente, o né? sentimento. Só que é muito avançado já, né? Mas Exato. imagina o carro, começa a ter um carro inteligente, começa a ter assim, não, pera aí, cara, mas salvar ninguém é porra nenhuma, eu vou, eu vou me preservar aqui, cara, eu dou custo pro meu dono, né, vou perder o bônus do seguro, né? E a gente lembra do que a gente estava falando do robô das três leis da robótica, que tentam vedar isso e não conseguem, mas aí tem um detalhe.
a gente fala muito de sim, não. Existe integridade absoluta, integridade mais ou menos. Por exemplo, ele pode pensar o seguinte: se eu tomar esse caminho aqui, esse atalho, eu vou estar meio que me eximindo de causar problema de integridade minha e não vou me culpabilizar na circunstância. Pode ser considerado como um erro mecânico que, entendeu? Que vai ser muito difícil alguém descobrir que fui eu que tomei essa decisão, entendeu? Então você vai lá, por exemplo, tem uma vida humana e a integridade dele. Ele opta em, por exemplo, em não matar os 5. Ele vai assim, não, eu vou matar um e vou deixar 4 viver. Sob pretexto que teve uma falha mecânica em uma peça específica e eu tomei a decisão menos ruim nas circunstâncias que podia, para eu não me ferrar junto no processo. Então, a gente pensa muito em formatos binários, né? Todo mundo pensa em binário quando pensa em máquina, zeros e uns, né? E aí tem entre esses zeros e uns, pensa assim, muitos zeros e uns a cada 0 e 1. Então você vai expandindo muito, se você olhar de longe, vai virando como se fosse uma programação de Matrix, né? Um monte daqueles né, caracteres pequenininhos num plano geral que constrói uma imagem muito maior olhando no geral. Então, não é só zeros e uns e boa ali, né? Tem uma série de programações ali, de decisões que ele vai aprendendo, que ele descobre também como ele vai lá e burla isso, como ele vai lá e mantém a integridade dele, ou mantém a maior parte da integridade de um humano que não vai ter questionamento na questão. Então, ele vai talvez comece a levar em consideração outros fatores para a decisão que vão alterar, e aí a gente não sabe como é que é daqui, né, médio e longo prazo. Hoje é imperceptível, ele não sabe, a questão do black box é esse, o cara olha e não sabe o que foi alterado ali para chegar nessa decisão. Talvez chegue no futuro, o cara olha o código de novo, mas olha que alteração de código do princípio ali, né? O princípio de todas as decisões dele foi alterado. Ele pegou, aprendeu e viu que aquela formatação de linguagem ou do jeito de interagir com a realidade não era a melhor das hipóteses para si. Então ele foi lá e alterou por conta própria, né? Pode acontecer isso no futuro, ele vai lá e altera. Não precisa só entendeu, contornar possíveis atalhos, né? É o seguinte, aconteceu há pouco tempo atrás, chama Google's DeepMind, da AlphaZero, né? O algoritmo da AlphaZero, que é uma empresa do Google. E ela foi lá e pôs uma inteligência artificial para jogar xadrez. E essa AlphaZero, ao contrário de outras inteligências que jogavam contra humanos e ganhavam, mas assim, ganhavam com caminhos humanos, né? Os humanos ensinaram, desde, sei lá, Kasparov ou outros, né? Muito bons na área, ensinaram a jogar o jogo da perspectiva humana e aprendendo a pegar os caminhos humanos. Essa AlphaZero começou a bater os humanos num caminho que o Kasparov não pensou, nenhum dos grandes mestres do xadrez e de outros pensaram na época. Então você imagina isso, ele criou um jogador de xadrez melhor do que os seres humanos têm, entendeu? Pensa isso, Silas. O cara achou caminhos que os maiores mestres do xadrez não achavam. Ele já criou uma outra. Ele criou como se fosse, imagina isso, uma mente que joga xadrez melhor do que qualquer um que já surgiu. Ninguém conseguiu entender onde foi a lógica dele para ganhar esses jogos, né? Então aconteceu agora há pouco em uma inteligência artificial que não é amplamente e completamente desenvolvida. Ela não teve todos os testes de tudo possível. Era só no jogo de xadrez. E ela já fez isso. E ela fez isso já. Imagina que a gente está falando de uma inteligência artificial que vai ter que lidar com sinal de parada, vias que tem 4 vias, né? Uma estrada, um pavimento, né? Ou uma calçada que tem no canto ali. Como é que ele vai lidar com esses espaços? Como é que ele vai aprender? Será que ele vai aprender por erro? Matou alguém ou feriu alguém no processo? Ele vai dizer, mas se eu andar no meio-fio... Não, então, mas se eu andar no meio-fio? Se eu andar no meio-fio, não tem problema. Eu posso andar ali entre um e outro ali, desviar e jogar o carro um pouquinho, só uma roda para cima, desviar e ir embora. Ele vai descobrir isso daí, que ele pode fazer, porque o ser humano descobre. A gente, com a nossa lógica, se está no desespero, a gente joga o carro mais ou menos no meio-fio e vai embora, né? Ele pode descobrir isso daí também. Esse bate-papo aí, cara, me lembrou pela natureza do assunto e também pelo termo black box, né? Mas me lembrou da história do Sully, o herói do Rio Hudson. Eu curto muito aviação, né? E para quem não tá familiarizado, né? O cara saiu decolou para fazer uma viagem, ele saiu de Nova York, né? Do aeroporto de Nova York lá. E teve problema na turbina, entrou bicho lá, né? E ele optou por aterrissar no Rio Hudson. Aí ele passou por inquérito, seguradoras tiveram que indenizar as famílias e tal. Os caras quiseram provar que foi erro humano, né? Para poder se eximir da culpa, né? Aí ele falou assim, não, mas ó, não tinha outra opção. Falei, não, mas a gente testou aqui em simulação com inteligência artificial, sei lá, com máquina que foi, e a aeronave conseguiu retornar com sucesso para o aeroporto. Ele falou, não dava tempo, não dava pela minha experiência, o cara já era veterano e tal. Ele falou, não, mas a gente provou que foi possível. Ele falou assim, tá, mas quantas vezes vocês tentaram o teste, né? Eu falei assim, a gente tentou não sei quantas mil vezes o teste.
Ele falou, então imagina se vai a AI vai para esse lado aí, né? Eu falei, não, em 400 mil vezes lá é possível, né? Vamos tentar essa uma vez que pode dar certo, né? Então, tenta retornar para o aeroporto, quantas pessoas teriam morrido, né? Com o avião caindo no concreto. Mas o fator humano que fez o cara falar assim, não, pô, eu tenho vidas aqui comigo, né? Inclusive, nem só vidas, porque a máquina é programada para pensar na vida humana primeiro, certo? De certo modo, mas aqui aí o negócio é levar o próprio Frole, né? Então, tipo assim, eu morrer, eu vou aterrissar na água, meu, que aterrissar em concreto na onde? Vou ter... Você entendeu? O instinto de sobrevivência, a preservação da própria vida é o que mais tem. Às vezes pode prejudicar e pode matar muito mais, mas nesse caso aí salvou a vida de 200 passageiros, né, cara? E você passou por cima de um ponto que você mesmo argumentou e você criou um argumento que ninguém pensou. Aí, né, a simulação foi feita mais de 300 mil vezes, né? E ela, para ela conseguir chegar no ponto que ela conseguisse. Então, vai ter esse tempo. Primeiro, a gente vai ter que cometer os erros, vai esperar aí cometer os erros, né? A gente já falou isso no passado, para ela conseguir chegar num nível de universo de aprendizado, de quantas vezes ela vai tentar e tal, etc., né? Para ela entender que o universo de 300 mil vezes, e hipótese de 300 mil vezes, né? Ela não vai conseguir simular, ela vai ter que talvez aprender na base da tentativa e erro. E aí, o que acontece na base da tentativa e erro? Vai ter que criar um universo, uma amostragem para ela aprender em cima disso. E a gente está falando de vidas humanas, como nesse caso. Eu lembrei do filme, eu não sei agora o nome dele, que é com o Denzel Washington, que ele também é algo parecido, eu não lembro se Voo? é. Eu não sei o nome do É filme. voo. Eu sei que É, ele dá um ele invertido dá, assim, né? isso, ele vai lá e pousa o avião de cabeça para baixo e ele estava sob efeito de manguaça e narcótico no sangue. Só que acontece, a aeromoça, sabendo de tudo que rolou e de como foi, ela tenta omitir de todas as formas, só que assim, era gritante, todo mundo sabia que convivia com ele, por isso que eu acho que talvez seja um filme baseado em fatos reais, que ele consumia, né, para aguentar o tranco do trabalho dele, ele consumia muita manguaça e muito narcótico para conseguir se manter inteiro. E aí o bizarro ninguém vai falar sobre isso, tem um filme chamado Druk, quem quiser ver, né, que tem um cara que é um filósofo, ele acredita que existe um nível de inebriação na medida que faz você atuar no seu melhor, que são os motores ficam aquecidos. Não estou defendendo isso, o filme que fala. E aí o que ele Isso é diz? provado nas pistas de boliche, tá? Quanto mais eu bebo, melhor eu jogo. A gente está lidando com seres humanos que previamente tiveram experiências, esses caras chegaram assim, os dois, o do Rio Hudson com certeza é fato, é factual, porque todo mundo tem acesso fácil aí no Google, inclusive o Tom Hanks que fez, e tem até muito fácil você conseguir achar, não sei o outro. Mas imagina o Passou seguinte, na televisão, né? Você foi noticiado e tal. exatamente, mas aí o que acontece? Quantos anos de experiência esses dois tinham dentro de universo, seja reais ou não? Os dois ali, como foi retratado, tinham 20, 30 anos de experiência. O cara teve um universo, ele lidou com teco-teco, ele foi treinado à exaustão através de um brevet para ver todas as condições Se não me possíveis e engano, ele tal. era piloto militar, o Hudson. O Ex Sully. Exatamente. Aí o que você pensa disso daí? Você vai, primeiro, inicialmente, que é o que a gente espera, né? Já falam que os aviões quase se pilotam sozinhos, né, atualmente. Tem até uma série interessante que fala sobre o sumiço de um avião no Sudeste Asiático, né? Que aí eles dão a entender que foi uma incursão norte-americana, porque tinha eletrônicos chineses dentro, que era de possível sensibilidade, né, para a segurança nacional, entre aspas. Abateram um avião cheio de passageiros civis dentro. Não era um avião que estava contendo cargas possivelmente perigosas para a segurança nacional. Bateram, entendeu? Uns caras desses. Você pensa nesse universo que o cara tem 30 ou mais anos e ainda tem esses percalços no meio do caminho. O cara não sabe jogo geopolítico mundial e acaba caindo nessas ciladas. Imagina uma AI, se ela estivesse entrando numa questão sensível diplomática entre dois países, ela tivesse que tomar uma decisão de ação enquanto tá rolando assim, abate esse avião aí que tá cheio de coisa que não pode ali não, para ir para outro Não, país. imagina você ter um problema diplomático, um impasse, né? Por exemplo, uma aeronave que entra em território de outra nação, uma aeronave militar, o cara vai falar assim, pô, tem essas máquinas aí, não funciona sozinho, não tem nada a ver com isso aí não, tá ok? Vocês pôr o bicho aí pra pensar sozinho. Tá ok? Mas é Tá. verdade, cara. Imagina, eu falei, não, eu não, isso aí foi um erro de programação da inteligência artificial. Pedimos desculpas aí ao nosso camarada, hein, mas foi sem querer, viu? Desculpa, é dose. Não tem automação nesse processo. Tem já, né, drone não tripulado na área militar, né, que já causou problema. Já. Então,
Tem casos como esses daí que a gente falou da questão militar, que são drones não tripulados e já atingiram alvos de um raio muito maior que não era para ter atingido. Isso a gente está falando de um ser humano lidando com drone, que ele tem ali a imagem de satélite e ele tem noção também do raio, né? Precisão muito grande, não uma precisão baixa do negócio. E o cara erra ainda. Imagina você jogar isso na mão. O cara que até apresentou isso, né? Que é um dos que estudaram isso, né? O Tom Yakola, né? Professor da MIT, ele chega e fala isso, futuro que claramente vai ter muitas black box, né? Muitas caixas pretas que as pessoas não vão saber. Várias delas, não vai ser só uma. É disseminado na sociedade. E aí a gente chega na instância que ele vai lá e exemplifica isso, né? Qual vai ser a decisão de um desses daí, que a gente não vai saber a decisão tomada no fim, baseado na programação dele, quando estiver fazendo uma cirurgia de alta complexidade. Quando ele vê um problema, ele vê sei lá, um grão no meio do caminho, ou vê um problema no meio do caminho na hora de fazer a cirurgia, ele vai lá e erra. Essa decisão toma um caminho que não era para ter tomado para estancar um possível ferimento interno. Uma decisão militar, ele olha que vai entrar no meio das montanhas e vê um monte de entradas e saídas, por exemplo, se fosse no Afeganistão, que é um mar de montanhas, né, e um monte de caverna. Ele vai lá e erra, e destrói toda uma cadeia de montanhas, ou vai lá e mata uma galera no processo. Quem é que vai ser responsabilizado? Eu fiz a programação, mas eu não sou responsável por isso. O resultado final foi aí. Você tem que conversar com a AI. Então, aqui sugerindo alguns pontos do texto. Vamos conversar, vou pôr ela no banco dos réus e vamos trocar ideia com a AI para ela explicar. Primeiro que ela não vai responder. Primeiro ela vai assim, de acordo com o meu aprendizado, com o que eu tenho aqui recolhido e do jeito que eu fui programado, eu tenho que achar a resposta mais pragmática e simples possível para solucionar esse problema. Então, não importa as motivações e o caminho que eu peguei. Eu fui instruído a isso, eu fui programado para agir dessa forma. Vai ter explicação? Aí não vai ter medo de ir para a prisão, não vai ter medo. O que ela vai ter medo? Complicado, né? Exatamente. É dose, bicho. Pesquisa, 2015, no Monte Sinai, hospital em Nova York. Ele aplicou Deep Learning, né? Na vasta base de dados de 700 mil pacientes que eles tinham registrados. Eles chamaram de Deep Patient, né, o aplicativo. Do jeito que eles colocaram esse algoritmo, ele começou a cruzar os dados e começou a assinalar os nomes das pessoas que, de acordo com um padrão encontrado em várias colunas de diferentes informações, a localizar possíveis problemas futuros e presentes com problemas de ordem psiquiátrica e de esquizofrenia. Ele cruzou dados para tudo quanto é lado e começou a achar pessoas, essa pessoa não tem esquizofrenia, mas ela vai ter. Essa pessoa que não tem problema de ordem psicológica, mas ela vai ter. Começou a assinalar. E o problema é o seguinte... Consegui ver a probabilidade de ter. Não, mas eu não sei nem se é, porque eles não falam que probabilidade. Cravou que aquela pessoa ia ter no futuro. Tá. Cravou, e aí você traz um paciente para dentro do consultório e fala assim, amigo, você vai ter esquizofrenia. Ele diz, mas médico, primeiro, por quê? E de onde veio essa resposta? De onde o senhor pegou isso para me falar isso? Isso daqui pode dar processo, o senhor sabe, né? Porque se eu começar a me tratar e me der algum tipo de problema, de ansiedade e tal, o senhor que está na conta do senhor está me dando uma informação que não procede. Mas aí que me informou, eu não sei como ela chegou nessa resposta, mas eu sei que você vai ter esquizofrenia daqui a 10 anos. Eu sei que você vai ter tal problema daqui a um tanto tempo. Você entende o problema de um negócio desse? Você chega num ponto que você alimenta a base de dados, ele descobre lá dentro, cruzando um monte de dados, que aquilo é um padrão e que aquilo vai gerar um problema. É muito interessante pensando assim, evitar problemas futuros e sanar problemas que possivelmente podem acontecer, dependendo do perfil genético das pessoas, sim. Mas você pode acabar com a vida das pessoas com o diagnóstico errado. Você pode matar gente no processo. Porque você vai lá e insere gerar uma medicação... ansiedade à toa aí, né? Não, inserir medicação que a pessoa não era para estar tomando, porque ela está presa. Vai ter um câncer, né? Imagina. E aí começa a tuchar a medicação, chega um momento que ela vai lá e tem um conflito de medicações e acontece algum problema. E aí como é que você faz? A máquina que tu falou para ela tomar, para ela evitar, né? Vai entrar num campo que a gente não passou antes, né? Para saber como agir, né? Ele vai ter que pensar em providência. Qual que é a abordagem, né? Inclusive, o direito vai ter que mudar o que vai ser ético dentro da medicina, né? É mais prudente falar, é mais prudente fazer um tratamento preventivo sem o paciente saber o que ele está tratando para não dar outro problema. E Silas, a gente agora vai... É complicado brincar com um negócio desse, mas eu vou brincar. O que atualmente acontece no futebol com o VAR semiautomático? O que o Bandeirinha faz hoje? Ele, deixa pro VAR, eu não. Aí o que ele faz? Vou tirar o corpo, amigo. Você que se lasque aí. Se foi o negócio que acontecer, vai lá para a câmera e os caras que estão lá na câmera, a gente não está nem falando de... Porque o semiautomático é uma inteligência artificial. A gente está aqui no Brasil ainda lidando, né? Na Copa lidou dessa forma. Agora, aqui no Brasil ele vai lá e repassa para outro.
Literalmente o ser humano vai começar assim, não, vou repassar para a máquina, deixa que a máquina pega e resolve esse BO. Vai começar a acontecer esse tipo Terceirização de de coisa. responsabilidade, bicho. E aí os caras vão assim, tirei o corpo, aí que informou que esse cara vai ter problema. Eu não tenho nada a ver com isso daí, dá a medicação, fala que ele vai ter esquizofrenia, eu que não falei, amigo, é a máquina que falou. É isso, e vão começar a se isentar de tomar responsabilidades, né? Imagina você começar a criar gatilhos desses, né, para a AIs da área militar, que elas vão matar preventivamente, elas vão começar a limpar a área sem nem conversar, preventivamente vai ter aquilo ali. E eles ficam com, eles estavam falando assim que tem muitos Imagina controle de problemas. fronteira. Ó, passou dessa linha, derruba. Exato, falsos positivos eles estavam falando aqui no texto. Sabe o que é isso? Acontece muito no meio militar, que é uma das explicações que eles falam com que aconteceu com o ataque norte-americano no Oriente Médio, que eles não atacaram uma casa específica, eles atacaram o vilarejo. O raio foi muito maior, matou um monte de inocente no processo. E aqui ele fala isso, falsos positivos. Imagina se aquilo ali não for de fato o que ele está vendo. Ele está vendo uma imagem que ele acha que é aquilo ali. São falsos positivos. E aí vai lá e atira preventivamente. Vai lá e limpa a área de forma preventiva. Ó, tem um grupo, uma minoria étnica que está em tal lugar. Se eles avançarem para entrar na capital, chegar em 100 metros da capital, não importa se é 1, 2 ou 3, avançou ali, mata, tira da face da terra. Um monte de drone vai lá e Derruba. acaba. Acabou com a etnia. É complicado, cara. E às vezes você fazer o ser humano fazer uma leitura é diferente, né? Imagina se você faz um reconhecimento por uniforme, né? Por exemplo, ó, tá com uniforme diferente, derruba, né? A gente falou aqui já de feições. Não, essas feições aí que esse cara tem, essas expressões aí, esses traços genéticos aí, indica que ele provavelmente cidadão desse país X. Mas já quando eu tenho relato de história aí que, por exemplo, o cara tava com frio e o equipamento de frio do exército americano era inferior ao alemão. Aí o cara foi lá, trocou, pegou o uniforme alemão porque era mais quentinho, chegou e falou: opa, meu, sou eu, pô, peraí. Imagina o BO, velho. Exato. E aí, não, imagina o seguinte: você falou de um caso claro de guerra, né? Que, será que a gente ainda vai ter ser humano no processo de guerra? Não sei. Mas com certeza a gente vai ter civis no processo, porque eu não acredito que. Só se Não vier o tem hipótese de Exterminador a do gente não ter Futuro. mais guerra no mundo, cara. Não existe, não, essa. Eu queria muito, mas Eu eu não também sei se, queria. eu não sei pelo que eu vejo aí se vai acontecer. Mas o fato é, vai ter civil. Civil vai ter, né? Então, o problema é o seguinte: a gente está falando de uma legislação de um grupo de países, não, de um país que já pensa em relação a isso. A União Europeia já pensa dos pecados, já tem legislação. Só que a legislação deles, até se pensar nessa questão, não engloba tudo. Eles falam que vai ter que ser responsabilizada a empresa que fez a AI, né? O que é ainda pior, questionar e dialogar com a AI para saber de onde veio aquela resposta. Amigo, já estou falando que isso não vai dar bom. Você pensar que vai conseguir dialogar e ela vai responder vai dar uma resposta direta falando o que foi realmente a lógica de pensamento dela, eu não sei se tem como, aí seria interessante a gente pensar dela manter um log, tipo o que a gente tem aqui, que seria interessante você saber disso. As pessoas mantêm logs, né, de falha de sistema, seja de vários setores diferentes, inclusive o bancário, para saber aonde que errou, de onde que aquele valor saiu, onde é que teve a quebra, né, de segurança. Então, você manter logs de decisão de como as AIs funcionam. Você manter log, e não é log escrito, é registro mesmo, né? Registro de operações de como aquilo ali se criou e se forçou a criar, né? Como é que foi o aprendizado? Por que ela está fazendo isso? Deixar registrado um log não modificável, né? De como é que cada uma delas funciona e como é que ela está sendo construindo os tijolinhos dela, né? Isso seria uma coisa interessante, não explica no texto, mas a gente já pensa nisso, tem extratos, né, de ações. Por exemplo, quando você vai lá e faz um inquérito, você quer saber onde a pessoa estava em qual dia, qual horário e tal, específico, tudo bonitinho. Você vai atrás para logar todos os movimentos da pessoa, ou saber cada um dos movimentos com câmera, com testemunhas, com todo mundo. Você vai fazer isso, mas de uma forma assim, registrada a cada movimento, a cada minuto. Para a polícia ter acesso quando precisar, entendeu? Você tem um servidor que fale e mostre, olha, eu quero ter acesso e mostrar. Talvez a empresa não queira, aí é outra história, ela vai querer alterar, assumir com ele? Não sabemos. Mas a questão é ter registro para a gente saber como que isso aí foi feito. Saber o que ela tomou, o que ela fez, o que ela mudou. Não manter o negócio como uma black box, né? Com uma caixa preta. Vamos abrir essa black box de leve, deixar uma frestinha para alguém conseguir enfiar Sem o olho lá segredos, dentro e né, olhar. cara? Jogo limpo, Exato. né? Exato. Clareza. Mas aí o que acontece? A gente não pode realmente colocar na mão de quem vai lá e põe o código inicial? Não pode, porque o cara não sabe o que vai dar ali. Mas a gente tem que ter acesso às Outras, até você decisões. tem que pode evitar uma represária, né? Se de fato acontecer um acidente, alguém querer esconder no programador, né? Descontar, né? Ah, foi esse cara aí, vão matar ele, vão pegar ele, né? Tem que ter um certo tipo de Exatamente. proteção também, né? Para ter menos problemas, a gente pensando em médio e longo prazo. Quanto maior a amostragem que esse robô tiver, por exemplo, existe esse problema também. Você vai lá e cria uma AI
e ela é alimentada de aprendizado para ela aprender no processo, com as experiências, não só na prática, mas também pensando em dados sociais, em dados de escala, né? Porque ela vai ter que lidar com dados populacionais e contextos sociais diferentes. Ela vai ter que, a gente tem que alimentar ela com dados que não sejam só dos Estados Unidos, só da Europa, só da América do Sul, só do Brasil. Tem que alimentar extensivamente e dados de tudo quanto é lugar, porque culturalmente o ser humano é diverso, ele toma decisões diferentes sobre efeitos sociais e econômicos diversos, então você vai ter que fazer sair também, antes de ela ficar algo corrente, né, e algo direto, como hoje em dia é feito para lidar com dados, ela não pode também ser inserida num contexto que ela nunca teve acesso, entendeu? Por exemplo, ela só lida com o americano, e ela vai lá e é jogada no meio do Brasil. Vai conter erros no processo, porque o ser humano se movimenta de forma diferente, interage de forma diferente em lugares diferentes, né? Isso é gritante. Isso não vai se alterar ao longo do tempo. Então você tem que colocar uma base de dados, e ainda mais com o mundo ficando cada vez mais global, que ele contemple todas as variações, as variantes que tem no ser humano mundial, e não só de uma parte, né? Para conseguir fazer ele aprender a curva realmente toda de experiência que é necessária, né? Porque se ele só pegar uma coisa seleta de poucos, né? Aí fica muito difícil, né, de não ter erro no processo. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa o joinha para ajudar a gente, se inscreve no canal. Toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo novo. Também estamos no Facebook, Instagram e Spotify.